epitélio dentogengival. Os componentes teciduais da região dentogengival atingem suas características estruturais definitivas em associação com a erupção dos dentes. Isso é ilustrado na figura 1.31 AD. Figura 1.31 A. Quando o esmalte dentário alcança seu desenvolvimento completo, as células produtoras do esmalte, ameloblastos, sofrem redução de sua altura, produzem uma lâmina basal e formam, juntamente com as demais células do epitélio externo do órgão do esmalte, o chamado epitélio reduzido do esmalte, RE. A lâmina basal, lâmina epitelial de inserção. EAL, do inglês, epithelial attachment lamina, fica em contato direto com o esmalte. O contato entre essa lâmina e as células epiteliais é mantido por hemidesmossomos. O epitélio reduzido do esmalte envolve a coroa do dente desde o momento em que o esmalte se torna adequadamente mineralizado até que comece a erupção dentária. Figura 1.30. Figura 1.31b. À medida que o dente em erupção se aproxima do epitélio oral, as células da camada externa do epitélio reduzido do esmalte, RE, bem como as células da camada basal do epitélio oral, OE, apresentam aumento da atividade mitótica, setas, e começam a migrar para o tecido conjuntivo subjacente. O epitélio que migra produz massa epitelial entre o epitélio oral e o epitélio reduzido do esmalte, de modo que o dente consegue erupcionar sem que ocorra sangramento. Os ameloblastos primitivos não se dividem. Figura 1.31c. Quando o dente penetra na cavidade oral, grandes porções imediatamente apicais à área incisal do esmalte são, então, recobertas pelo epitélio juncional, JE, que contém apenas algumas camadas de células. Todavia, a região cervical do esmalte ainda permanece coberta pelos ameloblastos, AB, e pelas células externas do epitélio reduzido do esmalte. Figura 1.31d. Durante as fases tardias da erupção dentária, todas as células do epitélio reduzido do esmalte são substituídas por um epitélio juncional, JE. Esse epitélio é contínuo com o epitélio oral e promove a inserção da gengiva no dente. Se a gengiva livre for excisada após o dente ter completado a erupção, um novo epitélio juncional indistinguível daquele que existia após a erupção do dente será formado durante a regeneração. O fato de esse novo epitélio juncional se desenvolver a partir do epitélio oral indica que as células do epitélio oral têm a capacidade de diferenciação em células do epitélio juncional. Figura 1.32 Corte histológico feito através da área limite entre o dente e a gengiva, isso é, a região dentogengival. À esquerda está o esmalte, E. À direita são observados o epitélio juncional, JE, o epitélio sulcular oral, OSE, e o epitélio oral, OE. O epitélio sulcular oral reveste o sulco gengival raso, localizado entre o esmalte e a parte superior da gengiva livre. O epitélio juncional difere morfologicamente do epitélio sulcular oral e do epitélio oral, enquanto esses dois últimos são estruturalmente muito semelhantes. Embora possa ocorrer variações individuais, o epitélio juncional em geral é mais largo em sua porção coronal, cerca de 15 a 20 células, tornando-se mais fino, 3 a 4 células, em direção à junção cemento-esmalte, CEJ. Na região limítrofe entre o epitélio juncional e o tecido conjuntivo subjacente não há cristas interpapilares epiteliais, exceto quando há inflamação. Figura 1.33 O epitélio juncional apresenta uma superfície livre no fundo do sulco gengival, GS. Como o epitélio sulcular oral e o epitélio oral, o epitélio juncional é constantemente renovado por meio da divisão celular da camada basal. As células migram para a base do sulco gengival, de onde descamam, o limite entre o epitélio juncional, JE, e o epitélio sulcular oral. OSE, está indicado por setas. As células do epitélio do sulco são cúbicas e a superfície desse epitélio é não queratinizada. Figura 1.34 As diversas características do epitélio juncional. Como pode ser visto na figura 1.34a, as células do epitélio juncional, JE, estão dispostas em uma camada basal, BL, e várias camadas suprabasais, SBL. A figura 1.34b demonstra que I igual a espaço do esmalte. Figura 1.31. Figura 1.32. Bolinha. 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 Figura 1.33. Há diferenças nítidas entre o epitélio sulcular oral, o epitélio oral e o epitélio juncional. O tamanho das células no epitélio juncional é, em relação ao volume tecidual, maior do que no epitélio oral em relação ao volume de tecido. O espaço intercelular é mais largo no epitélio juncional do que no epitélio oral. O número de desmossomos é menor no epitélio juncional do que no epitélio oral.
Observe os espaços intercelulares comparativamente mais largos entre as células oblongas do epitélio juncional e, também, dois granulócitos neutrofílicos, PMN, polimorfonucleares que estão atravessando o epitélio. A área do retângulo é mostrada em aumento maior na figura 1.34c, podendo-se observar que as células basais do epitélio juncional não estão em contato direto com o esmalte, e entre o esmalte e o epitélio, JE, podem ser vistas uma zona elétron densa, 1, e uma zona elétron translúcida, 2. A zona elétron translúcida está em contato com as células do epitélio juncional, JE. Essas duas zonas possuem estruturas muito semelhantes às da lâmina densa, LD, e da lâmina lúcida, LL na área da membrana basal, e, interface epitélio, JE, tecido conjuntivo, CT, descrita na figura 1.23. Além disso, como se observa na figura 1. 34D. A membrana celular das células do epitélio juncional contém M-desmossomos, HD, em direção ao esmalte e ao tecido conjuntivo. Assim, a interface entre o esmalte e o epitélio juncional é semelhante à interface entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Figura 1.34. Figura 1.35 Desenho esquemático da célula no epitélio juncional situada mais apicalmente, o esmalte, e, fica à esquerda. Pode-se notar que a zona elétron densa, 1, entre o epitélio juncional e o esmalte pode ser considerada como continuação da lâmina densa, LD da membrana basal do lado do tecido conjuntivo. Do mesmo modo, a zona elétron translúcida, 2, pode ser considerada a continuação da lâmina lúcida, LL. Entretanto, deve-se notar que, ao contrário da interface epitélio-tecido conjuntivo, não há fibras de ancoragem, AF, inseridas na estrutura semelhante à lâmina densa, 1, adjacente ao esmalte. Por outro lado, como as células basais adjacentes à membrana basal na interface com o tecido conjuntivo, as células do epitélio juncional voltadas para a estrutura semelhante à lâmina lúcida, 2, contêm M-desmossomos, HD. Assim, a interface entre o epitélio juncional e o esmalte é estruturalmente muito semelhante à interface epitélio-tecido conjuntivo, o que significa que o epitélio juncional não só está em contato com o esmalte, mas, na realidade, encontra-se aderido fisicamente ao dente por meio dos M-desmossomos.